No livro de Atos, capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados e libertos, né? Então a gente vê aqui que os apóstolos começaram a ser usados em curas, né, e maravilhas no meio de todo o povo, e principalmente Pedro, né? Aparentemente era o mais usado, até a sombra de Pedro curava. Mas olha que interessante, estava acontecendo tudo isso e de repente, aqui no versículo 17, né? Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Quem foi preso aqui? Foi Pedro e João, Tiago? Não. Foram presos todos os apóstolos, os 12, imagina. O cara lá, né, o chefão, não satisfeito, falou, vou mandar prender todo mundo. Essa seita aí do caminho vai acabar agora, né? Mas durante a noite na prisão, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos pelo anjo e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando abrimos, não havia ninguém lá. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que disse: temos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome de Jesus, né? Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecado. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens.
Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Olha que texto mais interessante, gente. Os apóstolos foram presos todos juntos, né? De repente, de noite, a cadeia se abre e o anjo fala, né? Podem ir lá e anunciar. Vão lá pregar, continuem fazendo o trabalho de vocês. Aí eles vão para o pátio do templo, começam a pregar. O chefe do sacerdote manda buscar eles, não estão na cadeia. Fala, opa, espera aí. Tá bom, não vamos matá-los, porque pode ser pior para a gente mesmo. Mas vou açoitá-los, né? Chicoteá-los, fazê-los sentir muita dor. Eu acho que os soldados romanos não batiam devagarinho não, né, gente? Não era uma chicoteadinha leve, não. Era para arrancar mesmo a pele, né? Para arrancar ali pedaço de músculo, né? De carne mesmo, né? Como fizeram com Jesus, né? Aquele chicotes romanos, eles colocavam aquelas garras, né? Aquelas coisas, pontas de ossos na ponta dos chicotes para lacerar mesmo, né? Quando batia. E eles sofreram muito. Mas eles saíram dali rindo, porque foram achados dignos de sofrerem perseguição pelo nome de Jesus. Amém? Se você está sofrendo perseguição pelo nome de Jesus na sua família, fique feliz. Você tem sido achado digno por sofrer perseguição por causa do nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que sofreu em nosso lugar, aquele que a carne foi lacerada, em primeiro lugar, no nosso lugar. Se a gente está sofrendo perseguição na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no meio da nossa vizinhança, ou as pessoas que nos conhecem, ou na internet, vamos nos alegrar, porque temos sido achados dignos de sofrermos por causa do nome de Jesus. Amém? Isso é muito sério. Às vezes a gente fica pensando que crente não pode sofrer nada. E se a gente não está sofrendo nada por causa do nome de Jesus, tem alguma coisa errada. Se no seu trabalho ninguém sabe que você é um cristão, que você é um discípulo de Cristo, tem alguma coisa errada. Se você tem se sentado com seus colegas de trabalho para encher a cara, para sair dali bêbado, para dar risada, né? Para sentar na roda dos escarnecedores, para falar besteira, para falar coisas impuras, para falar palavrão, sabe? Tem alguma coisa errada. Eu e o Rogério, a gente nunca deixou de ir num happy hour do trabalho, a gente nunca deixou de ir numa festa da empresa, um churrasco, nada disso. Mas a gente nunca bebeu com os colegas de trabalho. A gente nunca falou um palavrão, isso antes de ser pastor. Ah, mas vocês são pastores, foram ungidos agora, blá blá blá. Não, muito antes. Ó, a minha época aí de 25 anos atrás na igreja, desde 1990,
5, eu e o Rogério juntos na igreja, 27 anos atrás, a gente ia nas festas do trabalho. 95. Não sou, eu sou mais ou menos, tiazinha. Estou muito ainda. Mas a gente já ia nas festas de trabalho naquela época. Mas a gente dava bom testemunho. Você está entendendo? Deus não está mandando você ser retirado do mundo. Porque é no mundo que você tem que dar bom testemunho. Mas as pessoas ali têm que saber quem você é. E muitos não vão gostar de quem você é. Mas ele é um careta. Ah, mas ele não bebe, mas ele não fala palavrão, mas ele não vê lá pornografia com os colegas de trabalho, mas ele não isso, não aquilo, sim. E mesmo assim é uma pessoa legal, muitos vão gostar de você, claro, mas muitos não vão gostar. E isso tem que acontecer de verdade. A gente precisa ser diferente. A gente não vai ser arrancado, a gente não vai conviver só com crente, não é isso. Mas as pessoas têm que enxergar Jesus em nós. Tem que haver diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus. Alguma diferença há. E nisso há perseguição. Você não tenha dúvida que vai ter um colega de trabalho seu que não vai gostar de você. Isso vai acontecer, é certeza absoluta. Vai ter um vizinho seu que odeia crente. Vai ter alguém na família que não gosta de crente. Porque quando você chega perto deles, com a santidade que tem em você, a luz ofusca as trevas, não é? Se a pessoa fica lá no escuro muito tempo nas trevas, e de repente ela sai para um lugar que está uma luz assim bem forte, tipo essa daqui, o que acontece? Incomoda os olhos, não é? A gente incomoda às vezes. Ah, mas é para separar aquele ali. E nossa, né? Eu vivo isolada daquele ali, porque ele é profano. Não. Tanto ele chegar perto de você, os olhos dele vão se acostumando com a luz também. E de repente, ele não vai começar mais a ver algo que incomoda nele. Ele vai começar a olhar para você e ver uma beleza que antes ele não via. Antes era uma perseguição. Quantos aqui já aconteceu isso? Gente que odiava crente, né? E que foi se aproximando de você devagarinho, você com todo amor também, tratando aquela pessoa bem, não é? E se converte daqui a pouco, não é assim? Comigo já aconteceu várias vezes, com o Rogério, eu acho que com cada um aqui, no mínimo uma vez já aconteceu. Deus faz isso. Ele não quer que você se isole do não crente, mas Ele quer que você seja sal e luz aonde você andar. Você tem que levar sal e luz. Você não pode levar trevas por onde você andar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, papai, por todo pecado cometido, Senhor, em pensamento, em palavras, em ações. Nós nos arrependemos diante de Ti, Pai, te pedimos, limpa o nosso coração, purifica as nossas mãos, ó Pai, para que nós possamos nos apresentar diante do Teu trono de graça e misericórdia nessa manhã. Nós queremos alcançar a Tua presença santa. Nós queremos te adorar neste lugar até o ponto que o Senhor seja entronizado em meio aos louvores do teu povo, em meio ao teu povo que se chama pelo seu nome, papai querido. E papai, se precisamos perdoar alguém ou pedir perdão para alguém, ó Pai, toca agora o nosso coração. Traz a nossa memória, Pai, as pessoas que precisamos perdoar e a quem precisamos pedir perdão. Nós nos arrependemos de todo o mal que causamos a qualquer pessoa, Pai. E nós liberamos perdão sobre todos aqueles que nos causaram algum mal. Quebra, Senhor, toda corrente de trevas, de ligação espiritual com essas pessoas, ó Pai. Que venha total liberdade sobre os teus filhos que estão aqui. E papai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor libere os seus anjos de guerra, Senhor, em todas as regiões celestiais, ó Pai, acima de nós,
neste lugar, ó Pai, em toda a Vila Bartira, em todo Monte Belo, em toda a cidade de Itaquaquecetuba, papai. Todo mal, todo poder das trevas seja amarrado, paralisado, tornado falido, impotente com relação a esta casa, com relação aos filhos de Deus que se reúnem aqui. Que a tua presença se levante neste lugar, ó Pai. Que os céus se abram, que os teus anjos subam e desçam, que todo exército de trevas, toda consagração de ruas neste lugar seja completamente cancelado agora, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Pai, muralhas de fogo nesta região, ó Pai, muralhas de fogo, ó Pai, que seja destronado todo trono de trevas nesta região, ó Pai, que apenas o Senhor Jesus seja entronizado aqui. Nós te adoramos, nós te exaltamos e te entronizamos em meio aos nossos louvores. Senhor Jesus, vem neste lugar, seja entronizado. Espírito Santo, tenha liberdade para agir no nosso meio. Sopra com teu vento na vida de cada um que aqui está, na vida daqueles que não puderam vir hoje por qualquer motivo. Toca também, Espírito Santo de Deus, aqueles que estão assistindo em suas casas o culto, ó Pai. Toca suas vidas também, Espírito Santo de Deus. E papai querido, nos cerca com a tua proteção, com a tua mão poderosa. Nos coloca na palma das tuas mãos, papai. Em nome de Jesus que nós pedimos e pedimos, Pai. Leva, Senhor, os nossos pensamentos presos, cativos à obediência de Cristo. Que nada venha interromper o nosso culto a Ti, mas as nossas mentes estejam plenamente ligadas a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo de Deus de todo o seu coração. No Santo dos Santos, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça nos basta, Pai. Ô Senhor, como Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, adorando ao Teu santo nome. Estarmos aqui em unidade, Pai, sentindo a Tua presença, o Teu poder, a Tua misericórdia, Pai. Como Tu és bom, Deus. Mesmo não merecendo, estamos nós aqui. Recebemos pela Sua graça, Pai, a salvação. Recebemos pela Sua graça o sangue de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício enorme, gigantesco, ao qual nunca conseguiremos, Senhor, merecer. Nunca conseguiremos. Nós não queremos, Senhor, ser reconhecidos. Somente a Tua graça nos basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E
como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu santo nome, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer, tua presença, 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 tua presença. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Reconheceu Jesus. Aleluia. Gostoso, né? A gente chamou e ele veio, né? É tão bom quando acontece isso, né? A presença manifesta de Jesus. A gente pode sentir ele aqui. Ele está aqui. Então, durante a palavra, né? Não perca o foco de que ele está aqui. Ele está entronizado aqui no meio, entre a nossa adoração. E ele vai continuar até o fim. Amém? Vamos lá. Algumas pessoas eu já sabia que estariam aqui hoje. Arthur, você já sabe que é pregação, já põe slide, não precisa esperar eu falar. Vamos lá. Parece que a gente está combinado. Vamos aí. Algumas pessoas sabiam que estariam aqui hoje. Geralmente, a Amanda vem no café da manhã. Ela sabe que é o culto mais especial, ela fala que é o culto família, ela vem. Porque senão eu teria ligado para ela, porque é uma pregação hoje que eu queria que a Amanda estivesse aqui. Já sabia que a Silvana estaria aqui hoje, porque tem discipulado. Então eu já insisti com algumas pessoas que não têm vindo sempre para estar aqui hoje, porque a pregação era importante quando falo desse assunto. Aê, Arthur, obrigado, hein? Abra suas Bíblias comigo em 1 Reis. Não, desculpa, Eclesiastes. Capítulo 11. Arthur, você pode me entregar o controle? Para eu controlar o slide? É só você clicar aqui. Clica aqui. É? Por que não muda? É? Aê! 11:9. Eclesiastes 11:9. Esse versículo é legal para nós, assim, jovens. Pessoas cheias de energia. Não é? Pessoa que tem aquele Red Bull santo na veia. Não é? Que vontade de fazer um monte de coisa, né? Fala aí, Rose. Uhul! Pessoas que estão vibrando aí. Olha, dá para ouvir a vibração no ar. Pessoas que fazem parte do grupo do Orkut, vivos para sempre. Até hoje está nesse grupo, não é? Eu estava no grupo do Orkut, Jesus e meus 20 e poucos anos. Eu estava nele. Eu tinha 29 quando eu entrei. Era a comunidade. Olha o velho. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Olha na NVI. De todas essas coisas Deus te pedirá contas. Igreja, atenção num ponto. Quando a Bíblia fala, ó, aqui tem sabe, porém, ó, quando fala porém, ficou ruim o negócio. É que Deus fala assim, ó, atenção aí. Quando tem um porém, tem que prestar atenção ali que tem um negócio sério para você. Quando tem um porém. Quando você acorda de manhã, você entregou sua vida para Jesus, esse dia não é mais seu. Esse dia é dele. E aí, o que você vai fazer com o dia dele? Com o dia que ele te deu para viver? Porque a partir daquele momento, cada coisa que você faça, você vai prestar contas daquilo que você faz. Se você acordou, ele te deu o prazer, a bênção de acordar. Então agora você tem um dia pela frente. Aqui fala nesse texto do jovem, mocidade, juventude. Vai lá, jovem!
segundo as suas forças. E agora? O que você faz? Mas saiba, porém, que de tudo ele vai te pedir contas. Um dia, você está diante de Deus. Tudo que ele colocar na sua mão, ele vai te perguntar o que você fez. O seu iPhone 15 que está na mão. O seu Galaxy S35 que está com você. Deus te deu ânimo para trabalhar e ter esse celular. O que você faz com esse celular? Ele serve para honrar a Deus ou para honrar o diabo, esse celular? Porque cada coisa que você faça no seu dia honra a Deus ou o diabo. Tudo bem. Tem coisas neutras? Tem. Tem. Você escolhe para onde você vai tender. Né? Para onde vai pender uma coisa ou outra. Só que todos nós, a gente deveria viver de acordo com aquilo que a gente acredita. De acordo com aquilo que você sabe que é para você. Olha só. A Estela para me zoar ontem, porque depois que você casa, você é zoado. Quantos casados concordam comigo? Ela te zoou pelas costas, você nem percebe, Fernando. Ela te zoa pelas costas, Fernando, e você nem sabe. Ela ri com o canto da boca, assim, ó, que você não está vendo. É desse jeito. Quando eu acho que manda em casa, ela fala, claro, ó, só o sorrisinho aqui discreto, aqui, assim, ó. É só ali. Mas a Estela me zoou ontem, ela falou assim, nossa, você conhece tanto de basquete, você deveria ser técnico de basquete, não é? Lógico, super sério. Super sério. Né? Super sério. Nossa, ela tá me zoando ainda, sendo sarcástica. Ó, o ponto que pega é assim, aquilo que você dedica muito tempo, você vai acabar conhecendo. Afinal de contas, joguei basquete minha infância inteira, adolescência inteira. Assisto na NBA desde que eu tinha uns 16 anos. Tudo bem que eu tenho agora uns 26. 10 anos de NBA não é muita coisa. Mas, quando você gasta muito tempo com alguma coisa, você acaba conhecendo aquela coisa. E se você estuda, se você lê. Quantos aqui gostam de futebol? Nossa, que ânimo, hein? Vocês têm que entrar naquela comunidade do Facebook, Mortos por Dentro. Né? Com essa animação toda. Coração gelado, peludo. Não é? Mas quem gosta de futebol? Vamos lá. Aê, ó. E você sabe que uma coisa é assistir futebol, outra coisa é falar de futebol. O Brasil tem 160... Eu quero ouvir isso hoje à noite e quarta-feira, na outra quarta-feira, Daisy. Sobre o Corinthians, especificamente. Né? Mas outra coisa é falar de futebol, outra coisa é assistir entrevista de programa de futebol. Então, porque quem gosta acaba conhecendo as coisas, assuntos. Porque você acaba entrando nos assuntos que você gosta e entrando neles. É um caso do músico chato, é o caso dos caras de vídeo, do TikToker. O pessoal acaba conhecendo as suas coisas com detalhes. Não é? Mas se você sabe qual é o seu chamado... Porque se Deus falasse para mim, Rogério, você vai ser um jogador de basquete. Eu só ia pensar nisso a minha vida inteira. Eu iria preparar fisicamente para isso, mentalmente para isso, eu ia estudar os detalhes. Porque é automático. Aquilo que você gosta, você vai conhecer um pouco mais. Mas quando você sabe que Deus te chamou para algo, aí, jovem, Ele vai te pedir contas de ser o que Ele te chamou para ser. Entende isso? Se Deus te chamou para ser músico, para ser artista, para ser um ator, atriz de teatro, para ser um artista de rua, para ser um empresário, para ser um economista, um investidor, um trader. Se Ele te chamou para isso, estuda e se prepara, mas cumpre. Porque um dia Ele vai te pedir contas disso. Do que Ele te chamou para fazer. Entenda isso. Um dia você vai estar diante de Deus para falar o que você fez com tudo que Ele colocou na sua mão. Casamento, filhos, emprego, estudo, celular, dinheiro. Um dia, Ele vai te pedir contas de tudo. E o que você vai dizer para Ele? Você vai chegar para Ele com as suas mãos vazias e vai falar o quê? Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Porque nós somos chamados para algo. Então eu sabia que hoje Deus vai trazer pessoas aqui com um chamado para eu falar disso. Eu estou olhando aqui, a maioria é o seu chamado. A maioria é o seu chamado. E ainda garanti que alguns que eu sei o chamado estivessem aqui. Eu fiquei insistindo durante a semana para a pessoa vir.
Porque eu sabia que Deus ia trazer pessoas com chamado para cá. Vamos falar um pouco sobre chamado? 1 Reis, vamos lá? 1 Reis 19. Obrigado. 1 Reis 19. Primeira Reis 19. Gosto muito desse texto. 19. Então Elias... acharam aí? Agora no celular é rápido para achar. Ó, o Bispo Jorge está na Bíblia ali, mano. O Bispo Jorge não usa o celular direito, não. Porque eu mando mensagem para ele e não responde. Então ele está na Bíblia no papel. 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Nós já conhecemos Jesus e sabemos que auxiliar aqui é discípulo. Não é? Claro esse texto, né? É claro que, primeiro, Eliseu tinha um pai e uma mãe. E ele estava num povoado. E ele não era um cara que tinha poucas posses com seus pais. Ele tinha 12 parelhas de boi. Eu, como sou um cara da cidade, eu imagino que uma parelha de boi sejam 2 bois, um do lado do outro, que é uma parelha, deve ser um par, presos com uma madeira, com um negócio de ferro preso atrás, raspando a terra, certo? Não é isso? O que foi, pai? Fala. Entendeu? Continuo sendo um cara da cidade, e eu fiz engenharia de computação, então não sei dessas coisas. Mas aqui está escrito que eram 12 parelhas, ele estava arando a última parelha. E aí passa Eliseu e passou nele a capa. Elias ali revela que Eliseu tem um chamado de profeta. E é chamado para andar com ele, ser discípulo de Elias. O que ele faz? Gente, olha que louco. Ele volta. Ele fala, posso lá despedir dos meus pais? Ele volta lá e mata. Mata os bois, faz um sacrifício para Deus. Pega as parelhas e quebra tudo e faz um churrasco. E ele vai e coloca para o bairro inteiro comer um churrasco. A despedida dele como profeta inclui abrir mão de tudo. E queimar tudo e fazer um churrasco. E a partir dali, não sabemos quantas vezes ele volta naquela cidade para ver os seus pais. Mas agora ele é um cara itinerante, cumprindo o chamado de Deus. Por isso eu falei para vocês, se Deus me fala, você vai ser um jogador de basquete, eu não sei onde eu vou parar. Eu sei que eu ia treinar, eu ia estudar, ia me preparar para cumprir o chamado que ele me deu. Qual é o chamado que ele te deu? O que você vai ter que quebrar? O que você vai ter que queimar? Para que você vá embora e cumpra o seu chamado. Essa semana eu estava com um pastor, que o chamado dele é o Vale do Jequitinhonha. Ele não fala em outra coisa na vida. Só reunir pessoas e mandar para o Vale do Jequitinhonha. Era um ônibus, agora é uma van, e reúne pessoas e faz culto sobre isso. Ajuda pessoas de lá, ajuda igrejas de lá, vai para lá 3, 4 vezes no ano. Porque ele sabe que o chamado dele é apoiar pastores e líderes no Vale do Jequitinhonha. Qual é o seu chamado? Gente, entenda uma coisa. Ainda que você me fale que é algo que não tem nada a ver com o reino. Tudo tem a ver com o reino.
Entende? Se o seu chamado é fazer bolsa, Vanessa, você vai fazer bolsa? Não é que você vai colocar um versículo escondido lá. Aí eu coloquei uma cruz escondida lá, com óleo da unção e um versículo lá dentro da costura. Não, não, não. Mas é de tratar bem as pessoas, sabe? O seu testemunho de vida é um evangelismo. Entende? Você vai receber bastante dinheiro e vai investir na obra de Deus. Tudo isso é reino. Tudo isso é reino. O chamado de Elias foi claro, de Eliseu foi claro. Elias passou lá e derramou nele. Mas e o seu chamado? Foi tão claro? Talvez não tenha sido tão claro. Mas você sabe o que Deus chamou para fazer. Você tem pelo menos uma noção disso, você tem. Outro texto. Vá comigo lá em Lucas, capítulo 5. Vamos lá. Olha que interessante isso. Lucas 5. Continua no assunto de chamado. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Simão Pedro tem um barco, certo? E ele tem quanto? 2 sócios. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pedro e Tiago e João não eram um barquinho, não, era um barcão. Barco de pesca. A música está errada. Na hora que ele recebe o chamado de Jesus: vem me seguir, Pedro. Eu gosto muito da série The Chosen. Pedro ele deve ter uns 30 anos, mas pelos estudiosos, Pedro tinha uns 50. Pedro era um jovem senhor, 50 anos de idade. Pedro sabe o que é um discipulado. Jesus falou: me segue. E o que ele fez? Largou os barcos para seguir Jesus. Gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Pedro larga os barcos para seguir o chamado de ser um discípulo. Pedro tem uns 50 anos de idade. Quando Pedro tinha 14, 15, ele tinha a idade de ser discípulo de alguém. Mas nenhum mestre o chamou, porque ele é pescador. Se tivesse chamado, ele seria um rabino, um mestre. Porque ele seria chamado com 14, 15 anos, seria treinado para ser isso. Ninguém o chamou. E ele sabe o que é, porque ele seguiu Jesus. Mas ele foi rejeitado como discípulo lá atrás. Imagina alguém com 14, 15 anos, que na sua cabeça ele pensa que tem um chamado de Deus, e ele não é chamado para o chamado. Não é chamado para o chamado. Mas aí agora vem alguém com 50 anos e pega ele e o chama para ser discípulo. Ele cumpre agora o chamado dele mais velho. Imagina isso. Isso é Pedro. Ele sabe agora que o chamado dele é ser um sacerdote, um ministro, um evangelista, um discipulador de pessoas. Como era desde o princípio.
Talvez você perdeu lá atrás a chance de exercer seu chamado. Mas para Deus nunca passa o tempo. Nunca passa o tempo. O chamado sempre está ali, ó, balançando, esperando você ir lá e pegar esse chamado. Amém, igreja? Estão me entendendo? Sabe, não faz parte da pregação, mas deixa eu dar essa passada. Pedro, lá na frente, ele se afasta de Jesus. Porque ele traiu Jesus, ele negou Jesus. Ele negou 3 vezes e ele não se perdoa. E a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele voltou a pescar. Ele voltou à velha vida. E aí ele vê Jesus lá, né? Não pegou nada de novo. E o homem fala para ele na praia, ele joga a rede e pega. E agora ele tem peixe. Quantos peixes? 152 grandes peixes. 153 grandes peixes. Se eu sou Pedro, eu tinha tatuado no meu peito ao contrário, 153. Para olhar no espelho todo dia e ver lá, 153. Ele me chamou, cara. Ele me chamou. Para nunca mais esquecer que ele me chamou e me restaurou. Chamou e restaurou. Jesus deu para ele as chaves do reino. Ele podia agora ter a autoridade de Deus, Jesus deu para ele, para abrir e fechar. O que ligasse na terra seria ligado nos céus. E ele voltou à velha vida. Mas para Deus não existe uma pessoa que não possa ser resgatada. Entenda isso. Se você nunca mereceu, não tem como deixar de merecer. Ah, Jesus, sai de perto de mim que sou mal tronqueira. Você não era antes, filho? Te peguei no lixo. Você está no lixo de novo? Mas eu te peguei no lixo. O mesmo poder que restaurou uma vez, restaura mais vezes. E Deus restaura. E Pedro se torna isso. Se torna o grande apóstolo e diretor da igreja. Se torna aquele que sai do seu quadrado, passa a Macedônia e vai evangelizar gentios pela primeira vez. Esse era um dos chamados de Pedro. Fazer a ponte para que todos os povos fossem abençoados por meio da família de Abraão. Entenda, o seu chamado nunca é pequeno. Sabe por que o mundo está ruim hoje? Fácil. Dê só uma explicação fácil. Nós somos pessoas quebradas em um mundo imperfeito. Mas o mundo continua imperfeito porque as pessoas não cumprem os chamados que Deus deu para elas. Se cada um de nós cumprisse o seu chamado, o mundo seria perfeito. Porque Deus sempre quis a restauração da humanidade. Mas Ele não manda a restauração do céu para cair aqui e restaurar. Não. Ele nos levantou para restaurar a humanidade. Se cada um de nós, aqui dentro desse salão cumprimos nosso chamado, essa região nunca mais será a mesma. Se só nós cumprimos nosso chamado. Mas o que o diabo faz? Ele coloca impedimentos exatamente no chamado de cada um. No chamado de cada um. Uma faca pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. O seu chamado também. A mesma faca que corta uma laranja é a faca que fura o bucho. Eita, fui longe, né? Os riscos com a faca. Desde que inventaram desculpa, a minha faca parou de cortar bucho. Né? Mas o seu chamado pode ser uma bênção e uma maldição. Você pode juntar pessoas aqui. É o chamado de evangelista? Vamos lá. Fernando, chamado de evangelista. Ele pode reunir pessoas aqui, os jovens ficam ao redor dele. Ou ele pode abrir um bar e reunir no bar. Ele pode ser instrumento de Deus ou do cão. Entende? Depende do que ele quer ser. Entende isso? Olha como é fácil, não é? Vamos além. O Henrique, ele pode cuidar de pessoas que estão chorando e tristes aqui ou lá na boca, na biqueira. Porque o chamado pastoral funciona em ambos os lugares. Entende isso? Sabe, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, eu vi um não crente a semana falando no Instagram. Olha o que ele falando. Você acostumou a ficar com várias pessoas e agora o seu casamento não dá certo. Por que dá algo errado no seu casamento? Você já pensa em ir para trás de outra pessoa. Porque você fez isso a sua vida inteira na sua juventude.
E agora você não quer se esforçar com a pessoa que está do seu lado. O cara é um não crente e entendeu isso. Igreja, entenda isso. Se o seu chamado é ajudar casais com problemas, é fácil o que o diabo vai fazer. Ele vai fazer que durante a sua juventude, jovem, de tudo o Senhor te pedirá contas. Nós lemos? É só ele fazer que na sua juventude você se envolva com várias pessoas. E agora tem várias marcas digitais em você para pesar no seu casamento. Só isso que ele faz. Agora ele deixa você tranquilo, vai lá. Porque agora você não vai ter pique, força, energia. Não vai ter saúde mental para ajudar outras pessoas. Entende isso? Você vai lá na feira pegar uma maçã. Você pegou uma maçã na mão. Apertou, né? Acho que não está nem tão dura, nem tão mole. Acho que eu vou levar essa maçã. Mas aí você não sabe quantas pessoas apertaram aquela maçã. Porque ela está molinha daquele jeito. Tem até um apertão forte lá que ficou meio podre dentro. Ficou escuro, estranho. Deixa eu mudar a frase. Acho que eu vou comprar essa maçã, acho que eu vou casar com ela. Tanto o homem quanto a mulher, serve para os dois. O que o diabo faz? Cara, aperta aquela maçã. Oi, menina, aperta aquela maçã. É só isso. Olha que bonita aquela maçã. Aí dá uma mordida nela. Puxa, não gostei não. Vou de volta lá. Deixa eu virar a mordida para trás que alguém pega ela. Né? Alguém compra e casa com ela. E põe uma aliança no dedo dessa maçã. É só saber qual é o seu chamado. Entenda? Cada criança aí fora sendo abusada e prostituída é porque há pais que não cuidaram dela. Cada criança que você vê no farol pedindo dinheiro e só pode ir para casa quando conseguir R$20, R$50, é porque ela tem pais ruins ou não tem pais para protegê-la e ela está ali. Às vezes os próprios pais colocaram ela ali. Como é que você vai olhar para esses pais que têm um chamado de restaurar famílias e cuidar de crianças, se foram tão estragados desde que era uma criança no farol pedindo dinheiro e sendo abusada na rua? O seu chamado é prejudicado desde que você nasceu. Ele começa a ser prejudicado. Deus começa a dar poder e autoridade para você. Deus começa a te preparar e o diabo colocar peso no seu chamado. Toda a luta da sua vida não é se você vai para o céu ou não, porque essa é uma decisão sua. O diabo não sabe se você vai ser salvo ou não, se você entregar a vida para Jesus ou não em algum momento. O que ele sabe é, eu quero manchar esse chamado. Eu quero colocar peso e sujeira nesse chamado. Todo profeta, toda profetisa, em algum momento, o diabo quer levar para magia, para bruxaria e para feitiçaria. Porque ele quer sujar o seu chamado. Se há um rio de Deus que flui em você e te dá a revelação de trazer palavra para outras pessoas, só o que ele quer é colocar sujeira nesse rio. Nas suas águas, na sua fonte. Para que na hora que você for ouvir de Deus, você ouve com interferência. Tudo que o diabo faz é tentar sujar o seu chamado. Um próximo texto. Vá comigo em Atos. Atos capítulo 9, versículo 3. Todo mundo conhece a história de Saulo e a mudança para Paulo. Eu acho muito legal. Todo mundo conhece isso, né? Indo para Damasco e tal. A luz, Jesus aparece, ele cai do cavalo. Fica cego. Os homens veem a luz, mas não ouvem a voz. Ele ouve a voz, vai para Damasco. Chega em Damasco, tem um cara chamado Ananias. Em Damasco, versículo 10, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Deus falou com Ananias. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Olha, o diabo usa até o Ananias para não querer curar Paulo. Senhor, esse homem está matando o seu povo aí. Ele está cego. Senhor, me dá autorização que eu pego um tijolo e dou na cabeça dele. Não é? Ananias, vai lá e ora por ele para ele chegar. Senhor, esse cara está matando teu povo. Ele matou Estevão lá. Deixa eu dar uma surra nele que ele não está enxergando. Não é? Deixa eu colocar ele na mão dos caras do crime. Mas o Senhor disse, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E aqui está o chamado de Saulo de Tarso e agora Paulo. Ele foi chamado para sofrer pelo nome de Cristo. Levar o evangelho aos gentios e falar com reis. Com quantos reis Paulo falou, gente? Vamos lá? Quantos reis? Quantos? Quantos? Vamos lá, quem são os reis com quem Paulo falou? Suzana já foi melhor, viu, gente? Ela já acertou mais essas coisas aí. Foi, se casou, só Netflix, aí já era. Vamos lá, ó. Ele falou com Agripa. Ele falou com Herodes. E ele morreu na mão de César. Suzana, você falou 3, 5, você entendeu? Você nem o número certo você falou, nem um só. Você já falou 2 para aumentar a chance. É fogo. Ela ultrapassa até no culto. Até na igreja. O chamado dela é enganar a gente. Entendeu? Mas olha só que interessante. Aí Paulo, ele vai falar com César. O que acontece? Quem sabe? A cabeça dele foi cortada. Ele foi chamado. Se vocês lerem, eu falei disso essa semana para o Arthur. Se vocês lerem as demais cartas, você vê que ele fala o tempo todo, convém a mim ir a César, né? Estou indo para César. E há momentos que ele fala assim, eu estou indo morrer em Roma. Paulo sabia que o chamado dele era morrer em Roma. Igreja, qual foi o chamado de Jesus? Morrer por nossos pecados. Jesus tinha um sonho. Morrer por nós. Ô Jesus, não tinha um sonho melhor não, Jesus? Né? Tem tanto lugar legal na Terra para conhecer. Você que criou tudo isso aqui, né? Não, morrer por vocês. O chamado de Jesus era morrer por nós. Entende isso? Você tem que conhecer o seu chamado, igreja. Você tem que conhecer o seu chamado. Olha, nós não temos como pular essas coisas. É emocionante isso aqui. Você nunca sabe se vai dar certo. Vá comigo em Lucas 9, 62. É engraçado porque você pode até ter dúvida do seu chamado, igreja. Deus não tem. Deus não tem. Eu vou ter que alterar essa pregação, estava tão legal, seguir a pregação. Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Entenda isso. Depois que você pegou aqui na frente o microfone, depois você pegou a Bíblia na mão, se você olhar para trás, você não é mais apto para o reino de Deus. Você é que escolhe se você vai ser apto ou não para o reino de Deus. Entende isso? Você que escolhe se você abre mão ou não. Olha, qual que era o chamado de Moisés? Libertar o povo de Israel do Egito, certo? Como que ele quis fazer isso? Vamos lá. Moisés, imagina você olhar no espelho e falar, cara, não pareço com esses caras aqui. Eu pareço os hebreus. Ô mãe, vem aqui. Ô mãe, por que eu não tenho cara de egípcio? Filho, vou te contar uma história. Você é hebreu. Eu que te criei aqui.
Aí imagina aquele jogo na cabeça dele. Caramba! Aí pouco a pouco Deus começa a falar dentro dele. Vai dentro dele, nasce um negócio. O seu chamado é um negócio que nasce dentro de você. E ele queima. E você vê funcionar. Sabe? Vem o povo, vem aquele monte de adolescente. Teve aqui um congresso de adolescente, nem lembro o nome. Mas onde eles juntam? Em quem tem unção para adolescente. O Fernando está aqui no meio, feio, estranho, ET. O Fernando está ali. E aí o povo junta nele. Por quê? Feio não, bonito. Ela falou bonito. É bonito quanto os olhos. ET não, desculpa. Então feio. Ela falou ET não, é verdade. É só feio, não ET. É. Mas aí, quando juntam as pessoas ao redor, olha a unção. Juntam ao redor. Por quê? É o chamado evangelístico para aquele povo. Juntam ao redor. Dentro de Moisés queimou um negócio de libertar o povo. Aí ele foi lá e viu um soldado dando chicotada no hebreu. O que ele fez? Ele pegou uma pedra e matou o egípcio. Ele tentou libertar os israelitas do Egito com pedrada em egípcio. Não dá. Não dá. Você pode tentar cumprir o seu chamado na força do seu braço. Ou você pode cumprir no chamado de Deus. Aí ele vai e vê de novo no dia seguinte 2 hebreus discutindo. E quase um querendo bater no outro. E fala, amigo, por que você vai arrumar encrenca com seu irmão? Vocês são do mesmo sangue, vocês dois. E ele fala, quem te colocou juiz sobre nós? Quem te colocou de líder sobre nós? Dentro dele tinha um negócio de ser líder dos judeus. Deus colocou lá. Mas não era nem o tempo, nem o momento e nem o jeito. Aí o cara fala para ele, você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Já estava na internet do Egito que Moisés matou o cara. Já estava rodando já nas fofocas do bar do Egito, tudo. O príncipe lá, o irmão do faraó, matou o cara lá, meu. Aí ele foge. 40 anos no deserto. Casou com uma morena bonita. Teve filhos lá. A filha de Jetro. Aí um dia a sarça ardente aparece para ele lá, a sarça pegando fogo. E Deus fala com ele. E ali o chamado dele é reafirmado. Mas ele duvida do chamado. Por quê? Porque ele é gago. Gago. Ele está lá e ele não consegue agora acreditar no próprio chamado dele. E Deus fala, mas quem foi que colocou a boca no homem? Não sou eu. Imagina Deus falar para ele, quer que eu te cure, ô gago, besta? Mas ele não acreditava. E Deus não vai além da nossa fé. Deus falou, tá bom. Beleza. Deus não falou beleza. Mas ele falou, tá bom. Chama lá Arão. Arão vai falar no seu lugar então. Vocês não vão acreditar. Tá, joga o cajado no chão. Então Deus começa a, sabe? Senhor, eu não posso ter o meu negócio. Senhor, eu não vou trabalhar nesse lugar. Senhor, eu não tenho como tocar. Senhor, eu não tenho como pregar para as pessoas. Senhor, eu não tenho como pastorear. E Deus fica dando sinais para você. E você fica ali combatendo com Ele. Até quando? Até quando você vai viver com essa insatisfação no seu interior? Esse buraco dentro de você, porque você não cumpre o chamado de Deus. Você já tentou ficar bêbado, não resolveu, não saciou. Já tentou usar drogas, não saciou. Já tentou ficar com várias pessoas, não deu certo. Tentou ter dinheiro, não conseguiu, não teve dinheiro. Tentou várias coisas. Mas nenhuma delas dá satisfação. Porque a satisfação só está em Deus. Satisfação só tem em Jesus. Eu ia falar, tentou ser homossexual, mas não posso falar esse tipo de coisa porque tá gravando, vai para a internet. Não tem nenhum advogado para me defender hoje aqui. Mas aí o que acontece? Você tentou de tudo, mas sempre tem esse buraco no seu interior. Entenda? Mas você não tem que ter só consciência do teu chamado, você tem que agora se posicionar para cumprir o seu chamado. Olha só. A satisfação no seu interior só vai acontecer quando você cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E eu vou falar para vocês, eu já ouvi isso de pessoas. Só estarem satisfeitas no centro da vontade de Deus cumprindo o chamado. Rogério, eu já fiquei bêbado, eu já me prostituí, já usei drogas,
já tentei tocar, cantar, atuar em teatro, já tive dinheiro, eu já ouvi isso de pessoas. Mas quando eu fiz exatamente o que Deus esperava de mim, eu nunca mais fiquei insatisfeito. A sua satisfação só existe no chamado de Deus sendo cumprido. Mas como fazer? Deixa eu pular. Já passou um certo horário, deixa eu pular. Deixa eu falar para vocês de Timóteo. Tem 3 textos de Timóteo que eu quero citar para vocês. Caramba! Como é que foi agora? Abra sua Bíblia comigo em Tito. Tito. Tinto não, seu descrente. Tito. Tito fica depois de 2 Timóteo. Tito 2. Eu vou falar de Timóteo, vou falar de Tito. Nós vimos Paulo. Olha só. Paulo é formado tendo que sofrer para cumprir o seu chamado. Paulo sabe que existem as tentações da juventude. Paulo sabe que a nossa vida fica oscilando. Então Paulo, ele aconselha os seus discípulos, Tito e Timóteo, do ponto de vista de quem já teve essa experiência. Então, quando Paulo olha para Tito, o que ele está vendo? Ele está vendo um pastor de 20 e poucos anos, uma igreja pequena, média, pequena é a nossa, dele é média, tentando fazer um trabalho relevante em sua comunidade. E ele fala para Tito assim. Alguém tem uma Almeida aí? Almeida corrigida? Eu vou ler na Almeida corrigida, tá? Serve. Parecida. Volta. Não, eu tenho aqui no celular. Obrigado. É que se vocês abrissem na NVI, eu estou avisando antes. Obrigado, Emerson. Abre no Tito 1, antes. Olha só, Tito 1,15, tá? Mais fácil. Pra você entender o contexto. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados em toda boa obra. Então, o que Paulo está falando para Tito aqui é assim: Tito, não adianta ficar colocando regra. Porque para quem é puro, tudo é puro. Ele está falando assim, ó, o cara que tem a pureza dentro de si, ele não vai querer ir no funk. Ver as minas rebolando, ele não vai querer. Porque tudo é puro para os puros. Mas para quem é infiel e desobediente, nada é puro. Entenda isso? Quando alguém falar para mim, pastor, eu posso ir numa festa com todo mundo bebendo, usando droga, eu posso ficar lá e não me contaminar? A minha resposta sempre vai ser a mesma. Pergunta para o Espírito Santo, porque se você tem Espírito Santo, eu vou falar que não. Se o seu desejo é estar lá, você está fraco com o Espírito Santo. Essa é a resposta. Porque tudo é puro para os puros. Para quem tem Espírito Santo, tudo é puro. Né? Bem-aventurado os homens, aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas a hora que ele fala para Tito, capítulo 3, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele vai exortar em seguida, depois pode ler na sua casa, a lidar de um certo jeito com os velhos idosos, com as idosas, com os viúvos, as viúvas, com os jovens. Ele é orientado em como falar. Resumindo, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, você, Tito, o cara lá pode fazer porque ele é desobediente e incrédulo. Mas você, Tito, você tem um chamado. Você tem um chamado para cumprir de Deus. Você não vai. É verdade, tem um eco aí. Você não vai se satisfazer nessas coisas. Você vai se satisfazer no seu chamado.
Tu, porém, Tito, tu, porém, você, ensina a sã doutrina. Ensina a doutrina sadia. Igreja, quem aqui já foi de outras igrejas sabe o que eu estou dizendo. O Bispo Jorge está aqui. É tão difícil, toda vez que eu falo que a GNF só não tem regras pessoais, a gente coloca só o que está na Bíblia. Aí depois de um tempo a gente pediu para os jovens, antes de namorar, orar um tempo para saber se é isso que Deus espera. Porque senão é virar um namoro para cá, namoro para lá, namoro para cá, só apertando a maçã, né? Só apertando a maçã. Apertando a maçã. Aí outro pega a maçã toda amassada, né? Mas é tão difícil a gente falar que a gente quer se manter na sã doutrina, porque seria tão mais fácil eu colocar 10.000 regras para vocês. Acorda de manhã às 4, todo mundo, hein? Vamos orar 1 hora por dia. Vamos ler a Bíblia durante meia hora. Você vai ouvir só louvor e só os que eu passar, porque tem uns aí que eu não concordo muito não. E você agora vai todo mundo andar com um casaco igual do Leandro, todo mundo. Aí todo mundo compra casaco CAC, porque o Fernando falou que é CAC a cor. O Fernando é designer, sabe todas as cores. Sabe todos os tipos de rosa ele conhece. Mas aí todo mundo agora vai andar agora com óculos igual o da Daisy, todo mundo. É mais fácil colocar regra. Mas Paulo falou em Corinto que as regras não têm poder nenhum contra as vontades da carne. Você pode dizer que todas as regras aí dentro estão inflamadas de vontade de pecar. Se colocar um microfone aqui, ó, vai falar, ai, pecado eu quero. E aqui dentro isso que é pecado. Ai, que vontade de pecado. Está aqui dentro, entendeu? Não adianta nada colocar regra e aí lá dentro está lutando. Então pensa o seguinte, ainda que todos os crentes que você conheça não vê nenhum problema em ver gente pelada na TV. Não vê nenhum problema em falar palavrão. E encher a cara em público. Nenhum problema. Tu, porém, não é eles. Tu, porém, vai cumprir o seu chamado. Tu, porém, exercita o que Deus te chamou para fazer. Conheça o seu chamado, porque é isso que vai dar satisfação. Você pode ter tudo nesse mundo e perder a sua alma e não ter satisfação. E passar a eternidade insatisfeito no inferno. Vá comigo em 2 Timóteo. Estou quase fechando, tá? 2 Timóteo 4. Eu vou de novo na Almeida, tá? 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Era outro, desculpa. Então 2 Timóteo 3. Que droga. Aleluia, só o Senhor. Rapaz, não é que eu errei mesmo? Vamos lá, vamos ler os dois. Precisa aprender. Vamos lá, 2 Timóteo 3:1, hein? Estamos nele. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Você conhece homens e mulheres apaixonados por si mesmos? Não é? Olha o espelho, né? E fala, caramba, eu sou o máximo, não é? Aquele que, se você der uma opinião, tanto faz sua opinião, nem ouve sua opinião. Porque o que importa é a opinião dele, não é? A gente tem um monte de gente assim hoje em dia. Vários estão na internet, inclusive. Homens amantes de si mesmos. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Desobedientes a pais e mães. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
Aqueles que não perdoam ninguém, né? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele fala de 2 aqui, versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Amém, igreja? Eu vou exortar vocês a esse ponto. Não interessa o que os outros estão fazendo. Tu, porém, faça o que o Espírito Santo está te pedindo. Faça o que o Espírito Santo te pede. Esteja perto dele para ouvir o que ele está te pedindo. Sabe aquilo que seus pais te falavam quando você era pequeno? Pai, mas todo mundo está fazendo, você não é todo mundo, não era? Ainda que todos façam, tu, porém, não vai fazer. Amém? Para fechar, 2 Timóteo 4. O inimigo vive me julgando, acusando meus erros. Vamos lá. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Eu vou ler na NVI agora, mais fácil para todo mundo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a todo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Continuando, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Lembra de Tito lá? Que ele falou para pregar a sã doutrina? Olha o que ele fala agora. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Gente, deixa aqui uma pausa. Eu estou no 4. É assustador você rodar alguns canais de internet e ter um cara explicando por que não tem poder de Deus hoje. Ou por que falar palavrão não é problema. Ou por que ter uma vida aberta sexualmente não é um problema. Porque tem um desejo de pecar dentro dele, ele arruma até razão bíblica de exemplificar que aquilo é certo. É o que diz esse texto. São mestres de si mesmo, que não repreendem seus próprios desejos. Estamos vendo isso hoje em dia. Pastor querendo reformar a Bíblia, querendo tirar os versículos que não acredita. Tem de tudo. Vivemos as últimas gerações na Terra. O pecado tem se multiplicado. Esses textos estão acontecendo. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Igreja,
Na Almeida, cumpra cabalmente o seu ministério. Eu fui atrás da palavra cabal. Cabalmente significa completamente, que não sobre nada. Uma execução cabal é aquela execução que você, além de acabar com aquele negócio, você taca fogo, pega as cinzas e enterra. Não sobra nem cinzas. Tu, porém, é o texto, cumpra completamente o seu ministério. Ainda que você não consiga fazer muitas coisas na sua vida, se você fazer uma só, cumpre o seu ministério. Cumpre o seu ministério. A Bíblia diz que toda a natureza geme, aguarda com grande expectativa que se manifestem os filhos de Deus sobre a terra. O mundo só vai ser melhor se cada um de nós cumprir o seu ministério. Amém, igreja? Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não virão dificuldades. Mas a palavra garante para nós. Olha Mateus 28. Vá e pregue a toda criatura. Quem crer foi batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E eis que estarei convosco todos os dias. Você quer Jesus do seu lado todo dia? Então vai e prega a palavra. Então vai e batiza. Então vai e evangeliza. Então vai e apacenta os cordeirinhos. Para ter ele do seu lado todo dia. Você pode ter tudo nessa vida e não ter ele do seu lado. Ou você pode fazer somente o que ele te pediu. Somente o que ele te pediu. Somente o que ele te pediu. E ser feliz. Entenda. E felicidade não é quando você conclui lá na frente. Felicidade é o dia a dia fazendo a vontade dele, até concluir lá na frente. Amém? Aqui não é uma viagem de carro daqui até o Nordeste da Bahia, de 3 dias, onde você fica feliz só quando chega. Não, aqui você fica feliz durante toda a viagem. Sabe? É todo dia na viagem, até chegar lá. E chegar lá é o cumprir. Mas aqui você já está nesse caminho com ele. Vá. Não é o vá? Mateus 28, vá. É o ide. Pois ide. Vá. Há muitas alegrias nesse mundo pra gente. Muitas. Mas nenhuma se compara a ter a satisfação de fazer a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu não posso ajoelhar. Eu estou com um problema no joelho. Me arruma uma almofada aí, por favor, Vanessa. Quem quer vir ajoelhar comigo aqui na frente? Por isso, pelo seu chamado. Por favor. Bispo Jorge, deixa eu te falar. Eu honro a sua vida. Você falar que vai em missões me dá uma inveja. Hoje eu não posso. A igreja sabe que eu sempre falo que eu sou, aqui em Itaquá, eu sou leão de zoológico. Mas quando eu estou no campo missionário, eu sou leão de verdade. Mas você está cumprindo esse chamado de Deus, do seu chamado. Então você tem autoridade para orar sobre isso, amém? Aleluia. Senhor, queremos, Senhor Deus, te agradecer por tudo o quanto o Senhor tem feito. Queremos, Senhor Deus, apresentar o chamado na vida de cada um que está aqui, Senhor. Ó Pai, eles estão com os joelhos dobrados diante de Tua presença. Eu quero te apresentar o chamado do meu pastor, Senhor Deus amado, pastor Rogério, pastor Estela, que tem um chamado lindo, maravilhoso, que muitas vezes é árduo, Senhor, por estar na frente. Pai querido e santo, confirma esse chamado, abençoando, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, da Tua estratégia.
Oh Jesus, nos dá da sua estratégia, Senhor Deus amado. Estratégia, Senhor Deus, para buscarmos, ganharmos almas, Senhor Deus amado, para o teu aprisco, Senhor. Pai querido e santo, eu quero te apresentar cada coração, cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Ó Pai amado, revela, fortifica, Senhor Deus, esse chamado maravilhoso que o teu Espírito tem concedido à tua igreja, a cada um dos teus filhos, Senhor Deus, que se prostra diante de tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, verta do teu óleo a tua unção, Senhor Deus, unção de autoridade, Senhor, porque o chamado, Senhor Deus amado, ó Deus querido e santo, debaixo do teu Espírito, ele vem com autoridade. Ó Senhor Deus, autoridade para o teu povo, autoridade para a tua igreja, Senhor, nesses dias, Senhor. Porque maravilhosa, Senhor Deus, foi a tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã de domingo. Ó Deus, nos despertando, Senhor Deus amado, acerca do nosso chamado, Senhor. Ó Pai querido e santo, no nome do Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos em direção aos céus e peço a Ti, ó Deus amado, abençoa teus filhos, a tua igreja, Senhor. Abençoa, meu Pai, o chamado de cada um, Senhor Deus amado. Ó Deus santo, fortalece os joelhos, as pernas de cada um dos teus filhos, Senhor, para andar na tua presença, contemplando, Senhor Deus, as tuas maravilhas, contemplando, Senhor Deus amado, o teu sobrenatural na vida, acompanhando cada um dos teus filhos, na onde ele colocarem as mãos, venha prosperar, na onde colocarem a planta dos pés, Senhor Deus amado, ser o Senhor contigo. Ó Deus querido e santo, ó Pai, o chamado dos teus filhos são lindo, então, meu Pai, confirma, a tua glória vai adiante, a tua justiça, Senhor Deus, é a retaguarda dos teus filhos, daqueles a quem o Senhor chamou, meu Pai, para a tua obra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu levanto as minhas mãos, Senhor Deus, em direção ao céu, para, Senhor Deus amado, profetizar, Senhor Deus, e crer na boa medida, recalcada e sacudida e transbordante, no chamado dos teus filhos que se prostram diante de tua presença. Fortaleça, nos livra, Senhor Deus, de todo mal, nos livra, Senhor Deus, de tudo aquilo que não provém de ti, Pai amado, para que o nosso chamado, Senhor Deus, seja mais e mais e mais perfeito, mais e mais e mais perfeito. Nos ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos, Senhor Deus, do nosso eu, do nosso ego, Senhor. Retira de nós aquilo que não te agrada, como chamado, Senhor Deus, para fazer o teu querer, que não haja em nós ciúme, rancor, que não haja, Senhor Deus, mágoa em nós, mas que nós venhamos, Senhor Deus amado, queimar na tua presença, ó Deus, como sacerdote, Senhor Deus querido e santo, entrando, Senhor Deus amado, com o nosso chamado aprovado na tua presença, ó Deus, entrando nesse lugar chamado Santo dos Santos para te adorar, Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu e entregou na nossa mão. Em nome do Senhor Jesus, verta, Senhor Deus, não pouco, mas verta muito óleo sobre este lugar. Ó Pai amado, eu quero te apresentar em especial, Senhor Deus, esse ministério GNF, Senhor, faz parte da minha história, Senhor. Ó Pai amado, eu te peço, Deus querido e santo, unja, Senhor Deus, os ombrais, Senhor, das portas deste local, Senhor. Ó Pai amado, envia para cá, Senhor Deus, todo aquele que precisa ouvir a tua palavra. Envia para cá, Senhor Deus, nos levanta o nosso chamado para trazermos, Senhor, o pecador, e que aqui possa, Senhor Deus, verdadeiramente haver arrependimento, como o Senhor sempre tem feito, mas agora, Senhor Deus, nesses últimos dias, Senhor Deus, eu quero multiplicar, eu quero profetizar, Senhor Deus amado, que esse número venha triplicar neste lugar. Pai, eu louvo a Deus, Senhor Deus, pela vida da minha pastora Estela, minha companheira, Senhor Deus amado, que tem me ajudado muito, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Rogério, Senhor. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, por este chamado que o Senhor tem entregado, por este ministério, Senhor Deus, que o Senhor tem entregado na mão dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o nosso chamado traga, Senhor Deus amado, a tua excelência sobre a nossa vida. Em excelência te adoramos, Senhor Deus querido. Ó Pai amado, nos envia para aquilo que te agrada, para aquilo que te apraz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, ó leão da tribo de Judá, somos dependentes, totalmente dependentes de ti. Aleluia. Ó leão da tribo de Judá, Jesus, somos totalmente dependentes de ti. Que os nossos pés não levem para onde nós queremos ir, mas que leve para onde o Senhor quer que nós vamos, Senhor.
Que nós, Senhor Deus, sejamos instrumento, que esta palavra, que essa palavra de despertamento, de chamado, ó meu Pai, onde nós estivermos, Senhor, sejamos o teu instrumento. Sejamos ali, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que sejamos, meu Pai, na vida do próximo, na vida de outro, Senhor. Meu Deus amado, se for para ir para a biqueira, nós vamos lá cheio da Tua autoridade, do Teu Espírito. Senhor Deus, se nós formos pelas vielas, Senhor Deus, que seja cheio do Teu Espírito, do Teu chamado, da Tua unção e autoridade, Senhor, para buscarmos, resgatarmos, Senhor Deus, vidas. Ó Pai amado, faça, Senhor Deus, que nós venhamos entender o nosso verdadeiro chamado, Senhor. Eu te peço, Deus querido e santo, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço por este culto, Pai, por esse momento em que a tua igreja se prostra diante da tua presença, diante do teu altar. Amém, Senhor.